Então, vamos lá. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Que bom que vocês estão aqui. Parabéns para quem chegou on time aí. Quem chegou atrasado vai levar um puxão de orelha depois, mas vai poder assistir a gravação posteriormente. Bom, hoje nós temos aqui a nossa primeira convidada para a trilha de empregabilidade, que começa a parte específica da trilha hoje, né? E agora a gente tem um intensivão aí, pauleira, agora é toda terça e quinta aula específica de empregabilidade. E a gente, nas escolhas sensíveis que a gente fez aí com os melhores profissionais que a gente podia convidar do mercado para estarem aqui com vocês, compartilhando conhecimento, trazendo um pouco da experiência deles, para que ao final do programa vocês consigam buscar realmente o lugar de vocês no mercado. A Sandra é um desses profissionais e está aqui para falar hoje na abertura da trilha de empregabilidade, da parte específica. E ela vai falar do que vem antes, né, da entrevista de emprego e de todos os pormenores antes de vocês conseguirem o emprego de vocês. Eu não vou apresentar a Sandra, vou deixar ela falar por conta própria, mas sugiro que vocês anotem bastante, prestem muita atenção, façam perguntas e bebam dessa água, porque tem aqui uma profissional com mais de 10 anos no mercado, doando um pouco do tempo dela para compartilhar na jornada profissional de vocês, para ajudar vocês. Tá bom? Então, boa aula a todos aí, Sandra. A palavra está com você. Boa aula aí para você também. Obrigada, Pedro. Bom, gente, então, boa noite. Vamos começar a semana bem, né? Prazer, eu sou a Sandra. O que eu quero que vocês façam? Já aproveita esse primeiro momento, já pega papel e caneta, como o Pedro falou, para anotar, mas também porque a gente vai ter deverzinho para vocês fazerem, tá bom? Então, já pega aí, já se prepara que a gente vai ter dever, que eu não ia trazer o negócio aqui sem a gente anotar alguma coisa, né? Deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. Tá conseguindo ver aí? Ok. Então, vamos lá. O que vem antes de conseguir o emprego, né? Antes de eu começar a falar, eu queria me apresentar melhor, né? Eu sou psicóloga, eu tenho MBA em gestão de pessoas, tenho formação em coaching de carreira e mais de 11 anos em RH e desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento humano e organizacional. Hoje em dia, eu atendo principalmente como psicóloga e como coach de carreira. E aí, hoje, a gente vai falar sobre coisas importantes para você conseguir se recolocar, conseguir entrar aí no mercado de trabalho. E a gente vai começar por matemática. Como assim, matemática? Né? A pessoa psicóloga vem querer falar de matemática aqui numa aula de empregabilidade, que coisa mais estranha, né? Na verdade, é porque eu imagino que vocês já devem estar aí na busca, né? Tentando mandar currículo, ser chamado e tudo mais. E eu não sei se vocês ficam, mas das vezes que eu precisava mandar currículo, a gente manda um monte de currículo, né? E acaba ficando pé da vida quando não é chamado. Não é isso? Vão falando aí no chat se não é isso. Mas você já parou para pensar que quanto mais a gente manda o currículo, mais pessoas verem seu currículo e mais pessoas você fizer contatos, fizer o famoso networking, isso vai aumentar as suas chances? Então, nesse caso, por mais que seja cansativo a gente ficar mandando aquele monte de currículo, e como eu falei, eu já estive nesse lugar também de estar procurando emprego. E era um monte de currículo que eu mandava e muitas vezes eu também não era chamada, tá? Então, isso acontece nas melhores famílias. Mas mandar muito currículo, ele funciona só se o seu currículo estiver bem feito e dentro do perfil. É muito importante vocês não fazerem spam com o perfil de vocês, com o currículo de vocês, tá bom? O que é spam? Não sei se todo mundo aqui tem e-mail, mas é aquele negócio que aqueles e-mails nada a ver que chega para a gente, que a gente nem se inscreveu em lista nenhuma e chega um e-mail que a gente não queria. Então, é isso, né? Vamos focar o currículo de vocês
para as vagas que estão mais aderentes ao perfil de vocês. Só que uma coisa que é engraçada, Pedro, que acontece quando eu atendo principalmente mulheres. Mulheres tendem a querer ter 100% dos requisitos para poder se candidatar nas vagas. Mas não precisa, tá, gente? Vocês podem ter em torno aí de uns 70% dos requisitos do que eles estão pedindo e se candidatar. Não precisa ter todos, não. A não ser que seja uma coisa assim, a vaga você vai precisar falar japonês todos os dias no seu trabalho. E você tem todos os outros requisitos, menos o japonês. Aí não funciona. Mas se for o contrário, tiver vários requisitos que você tem, só falta um ou outro, pode se candidatar, tá bom? Eu deixo vocês se candidatarem. E aí, vamos continuar aqui na matemática. Eu não sei se acontece com vocês, mas é bem comum acontecer das pessoas ficarem impressionadas com a crise, com a quantidade de vagas que é pequena, com números alarmantes de desempregados na TV, e ficar com medo, ficar achando que não vai acontecer, não vai ter uma vaga para ele e tudo mais. Só que, para que você precisa de tantas vagas se você é só um ou só uma pessoa? Então, ao invés de ficar gastando energia, né? A gente está, sei lá, você acorda de manhã, está com a bateria lá em cima. E aí vai vendo notícia, vai vendo um monte de coisa, a bateria vai caindo, e aí a gente fica sem vontade até de se inscrever. Então, minha sugestão, inclusive, é reduzir também a quantidade de notícias, essas notícias ruins que vocês veem, tá? Por quê? Para você concentrar essa sua energia, que está menor, normal nesse momento, começar a focar torcendo para que tenha a sua vaga, ao invés de ter 1 milhão de vagas, que tenha aquela vaga que é específica para você. Né? Bom, a segunda dica de hoje aqui é que você é mais do que o seu emprego. É muito comum, como o emprego ele demora, ele tem... a gente às vezes passa mais tempo no emprego do que com a nossa família, né? Com outras pessoas. Então, às vezes, a gente acaba se apresentando, como eu fiz lá no início, eu sou a Sandra, eu sou psicóloga. Mas a nossa vida não é só isso. Vocês são muito mais, nós somos muito mais do que o nosso emprego. Então, a gente tem que lembrar disso nesse momento que uma parte da nossa vida não está funcionando. E tem todas as outras, tá? E eu não vou te enganar, não. É muito provável que seja difícil. Tem dias que você fica mais caído mesmo, às vezes você vai chorar, às vezes você vai achar que o negócio não vai dar certo, mas tem duas escolhas. Uma delas é sofrer, descontar na comida, descontar nos outros, xingar a crise, xingar o político, criticar as empresas e os RHs no LinkedIn ou em outra rede social. É uma coisa muito comum de acontecer no LinkedIn, não sei se vocês acessam. Se não acessam, é uma plataforma muito importante para emprego. E é muito comum as pessoas xingando mesmo, RH de alguma empresa e tal. Mas você pode sofrer, eu não vou dizer que vai ser lindo a jornada, não, tá? Mas, além de sofrer, pode chorar, chora um pouquinho ali, e depois enxuga a lágrima, lava o rosto e busca a forma de recarregar as energias de maneira saudável. Por quê? Quanto melhor a gente estiver, mais a gente vai conseguir demonstrar isso na hora da entrevista. Tem uma diferença gritante de um candidato que chega para a gente muito cabisbaixo e de um outro que pode estar sofrendo também, mas ele está empolgado para aquela oportunidade. Ele quer mostrar o melhor dele do que a pessoa que chega meio assim, não, porque está difícil. Então, essa energia, recarregar essa energia vai ser importante para você conseguir um emprego também. E aí, algumas dicas para fazer isso. Fazer coisas que a gente gosta. Por quê? Às vezes, a pessoa que está procurando emprego, ela passa o dia inteiro só procurando emprego, né? Só se inscrevendo nas vagas, e isso cansa pra caramba.
Então, tenta também fazer outras coisas que você gosta, conversar com os amigos, com os parentes, mas aí também não vale ser aquele parente, aquele amigo que tem uma nuvenzinha, né? Aquela nuvenzinha de chuva na cabeça dele, que só fala coisa ruim, que ele vai te deixar mais para baixo. Tenta falar lá com aqueles que são mais de boa, que te coloca para cima, que vai falar, às vezes, de outros assuntos para tirar um pouquinho a sua cabeça dali. Tem um aplicativo que eu uso bastante, eu sempre indico porque ele é gratuito, tem várias línguas, inclusive, óbvio, o português, né? E é um aplicativo de meditação. Aí você pode virar para mim e falar assim, ai, Sandra, mas eu não consigo meditar. Nossa, eu não consigo me concentrar e tudo mais. Ficar 30 minutos ouvindo musiquinha de água ali, eu não consigo. Pois é, eu também não consigo ficar 30 minutos ouvindo musiquinha de água. O que eu faço? Nesse aplicativo tem meditações a partir de 2 minutos. E aí é bacana, tem outros, mas esse é o que eu uso, então foi o que eu trouxe. A partir de 2 minutos e alguém guiando a meditação para você. Tem para ansiedade. E eu mesma, quando eu estava procurando emprego há um tempo atrás, que eu ficava ansiosa, que não está funcionando e não sei o quê. Deixa eu fazer uma meditação aqui, depois eu volto a procurar emprego. Então, eu te falo por experiência própria que funciona, tá? Dá uma chance aí. E outra coisa às vezes a gente está com a carteira zerada, a gente está fazendo aquela sorteio para saber qual conta que a gente vai pagar no mês, né? Então, eu também já passei por isso, tá? E minha sugestão enquanto não chega aquele emprego ótimo que você quer, que vai te pagar, que vai ter plano de saúde, que vai ter todos os benefícios, um salário bacana, que assina a carteira. Enquanto isso, é buscar bico mesmo, coisas que vão te trazendo pelo menos aquele dinheiro para você comprar o básico, tá? Procura outras coisas para te trazer o dinheiro imediato que você precisa, e aí você não vai precisar também aceitar qualquer tipo de emprego, tá? Uma outra coisa é você turbinar a sua segurança. Olha, é muito comum, e aí eu falo para vocês, né, de uma pessoa que mais de 10 anos aí fazendo entrevista e tudo mais, e também como candidata. Eu, inclusive, como candidata, já aconteceu de eu não me preparar e chegar e gaguejar e não conseguir dar o exemplo que tinha que dar, e aí termina a entrevista e eu, putz, não fui tão bem quanto eu gostaria. Então, é importante treinar. Treina falando para alguém da sua casa, irmão, mãe, alguém que você tem contato. Se não quer falar com ninguém, fala na frente do espelho. Se prepara, porque aí você vai conseguir ver ali na frente do espelho as expressões que você está fazendo. Você vai conseguir também, pode ser gravar áudio, pode ser gravar o vídeo mesmo aí no celular e depois você assiste, que aí você consegue entender como é que está sendo o que você está falando, o tom de voz que você está usando, se está com empolgação, se não está, a cara que você está fazendo, enfim. E uma outra coisa muito importante é encontrar o seu diferencial. Olha só, chegar no horário, se dedicar à empresa, fazer o que foi pedido, o que foi combinado, não é diferencial, tá, gente? É o mínimo que está ali no contrato que foi feito. Então, pensa em outras coisas que você pode levar para aquela empresa que não é todo mundo que tem. E aí o exercício para casa. A gente vai começar nos exercícios agora, tá? Tem 2 exercícios aqui para você levar para casa. O primeiro escreva no mínimo 20 habilidades e pontos positivos seus. Por quê? Uma outra coisa que acaba acontecendo quando a gente está procurando emprego é que a gente fica com a autoestima baixa. Normal. Receber um monte de não, um atrás do outro. Às vezes nem recebe não, né? Porque às vezes nem te mandam o retorno ali. Você se inscreve um monte de vaga e não recebe nem um e-mail dizendo que não foi. Então, a autoestima ela baixa. Normal, tá?
Então, vamos fazer isso, leva para casa e faz uma lista de 20 habilidades e 20 pontos positivos seus. Ai, Sandra, eu não lembro, não tenho nenhum. Pede ajuda para as pessoas ao seu redor. Porque isso demonstra na hora da entrevista. A entrevista nada mais é do que você se vendendo para aquela posição, né? Você está vendendo as suas habilidades e dizendo, me contrata. Então, é importante que você acredite que você tem boas habilidades e pontos positivos que vai agregar ali naquela empresa. É importante que o outro sinta isso, que você vai ser maravilhoso te contratar ali para aquela empresa. Eu tenho certeza absoluta, não vem me dizer que não tem 20 habilidades, não. Eu tenho certeza absoluta que vocês têm sim, tá bom? E o outro exercício vai ser de jornada do herói. Vocês já devem ter visto, né, que qualquer filme de herói, desenho, qualquer coisa parecida, o herói, ele não é, por mais que ele tenha superpoderes, ele não tem uma vida fácil, né? Ele tem ali o começo da jornada dele, aí tá indo tudo bem, aí daqui a pouco aparece um monstro que vai acabar com o mundo e ele tem que ir lá resolver o problema. Então, imagina também um filme que acontece o seguinte, a pessoa nasce numa família rica, ela tem de tudo, ela depois termina a faculdade e aí ela consegue um emprego e, enfim, casa e tem filhos e não sei o que, daqui a pouco morre. Tudo retinho, tudo com uma vida como os conformes aí. Você vai querer assistir esse filme que não tem um baixo, só tem alto? Meio difícil, né? Normalmente, todos os filmes, novela, tudo que a gente assiste tem momentos bons, momentos ruins, e aí a pessoa vence uma dificuldade e por aí vai, não é? Então, a nossa vida é assim também. Tudo bem que às vezes tem uns momentos, mais momento baixo, depois tem vários momentos bons, né? Então, o que eu quero que vocês façam agora? Aí vocês vão colocar numa linha a jornada de herói de vocês. Então, começa como? Eu nasci, e aí, o que aconteceu de bom? O que aconteceu de desafio? Vai colocando nessa linha para cima coisas boas, para baixo os desafios. Aí tem desafios que são maiores, outros que são menores, tá? O que isso aqui vai ajudar vocês? A entender, bom, será que eu tive outros obstáculos na minha vida? Tem algum desses obstáculos que foi maior do que esse que eu estou vivendo hoje? Como que você superou outras dificuldades que talvez foram até maiores? Tem alguma coisa que aconteceu dessas dificuldades que tornou você mais forte? Quais foram os aprendizados de tudo que aconteceu na sua vida até agora? E aí, qual é a sacada aqui? Depois de você analisar isso tudo, é o seguinte: como que essas coisas boas e os desafios, eles se juntam para você ser a profissional que você é hoje? Muitas vezes a gente aprende no amor, que é ótimo, né? Aquele negócio ali super tranquilo, a gente teve um chefe que foi maravilhoso, que ensinou, maravilhoso. Mas, eu não sei com vocês, mas comigo, quando é na dor, no problema, a gente acelera ali o aprendizado e parece que, sei lá, o aprendizado que era para ser em 5 anos foi em 6 meses. Então é isso, tenta olhar para a sua vida, de tudo que já aconteceu e como isso te torna mais forte, como isso te torna esse profissional que vai dar o melhor ali naquela empresa. E o 4, focar no que você controla. Eu queria que vocês lembrassem que você não tem culpa e não escolheu estar numa situação de busca por emprego. Aconteceu, tá? Não é uma coisa que, nossa, eu queria estar assim agora procurando emprego e tal. Eu não sei exatamente o que você está passando agora. Pode ser que você esteja passando por outras dificuldades, uns mais, outros menos.
mas não é culpa sua, tá bom? Então, vamos tirar esse peso das costas. E a gente não controla o número de vagas, a gente não controla a crise no país, a gente não controla o coronavírus. Se tem uma coisa que o coronavírus trouxe, é que a gente não tem controle das coisas. Quem que imaginava que ia estar todo esse tempo aí em pandemia? Ninguém. Então, a gente não controla se vão te chamar, se você tem o perfil da vaga, mas você controla se você fizer um currículo bem feito, que é a sua parte, tá? Então, você controla fazer um currículo bem feito, você controla se inscrever nas vagas, você controla fazer contatos. Uma coisa que acontece com frequência é a pessoa ficar com vergonha de estar querendo mudar de emprego ou estar querendo conseguir um emprego e ficar com vergonha de falar para as pessoas. Mas como é que as pessoas vão te indicar para alguma coisa, lembrar de você, se você não falar para ninguém? Então, tem que fazer contato e conversar. Eu sei que é difícil esse momento, dá vergonha mesmo. Mas, como dizem alguns, vergonha não paga conta, né? Se atualizar, cuidar de você. Agora, na pandemia, então, muitos cursos bacanas abriram, gratuitos, de universidades bacanas, enfim. Então, você controla isso de se atualizar. Cuidar de si, como a gente falou antes, né? Recarregar energia. O que você pode fazer para tentar que esse momento seja menos pior do que ele é? Se preparar, treinar mais de uma vez para você ir o mais seguro possível para a entrevista, buscar ajuda, buscar alternativas, como a gente falou, poxa, isso aqui não está dando certo, o que mais que eu posso fazer, né, para conseguir o que eu preciso nesse momento? E aí eu pergunto, você já fez tudo que poderia ter feito? Bom, agora a apresentação foi, tá, gente? Eu vou tirar aqui, a gente vai conversar, vai bater o papo. Eu vi que vocês mandaram aí um monte de coisa no chat, eu vou dar uma olhada e vocês já podem ir pensando em perguntas também. E aí, gente, o que vocês têm aí de pergunta? Vamos bater um papo aqui. Sandra, só uma questão. Tem um participante que está tentando entrar, Ricardo, e você é a host. Vê se tem alguém pedindo para que você o aceite para entrar, por favor. Não apareceu nada para mim, não. Eu estou como co-host, estou admitindo alguns que pedem aqui. Ah, você está como não co-host. Não está aparecendo, não. Eu que estou. Eu estou vendo lá no grupo também ele falar, falei para ele reiniciar, mas até agora realmente nada. Deixa eu ver se ele conseguiu. E não apareceu ainda, né? Não. Pessoal, vamos abrir a câmera aí e participar. A Sandra terminou a parte da apresentação. Agora a ideia é trocar uma ideia com vocês, trazer uma experiência aí mais personalizada possível, para que vocês possam, além da experiência da Cláudia, da Paula, um pouco minha também, né, dentro da área de RH, possam usar da experiência da Sandra aí para adquirir algum conhecimento quando chegar a hora da batalha de vocês. Porque existe toda uma preparação, como a Sandra falou, antes da entrevista de emprego. A entrevista de emprego é uma consequência de algo que você já conseguiu. Não é isso, Sandra? Você já deu um passo quando conseguiu ser chamado para a entrevista de emprego. Só que antes disso, existe uma preparação. E eu acho que essa preparação é bem importante para que vocês consigam ter êxito na entrevista, que é o próximo assunto que a gente vai falar na próxima aula, na quinta-feira. Então, o Alejandro está com a mão levantada aqui, eu vou liberar o microfone do Alejandro aí para fazer a primeira pergunta. Vamos lá, Alejandro. Pode abrir teu microfone aí. Então, tudo bem, galera? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, eu mais que uma pergunta, eu quisiera falar uma experiência que eu teve e ter, tipo, um feedback de lo que vocês acham. Mesmo, eu considero que fiz errado uma entrevista que eu teve há um mês atrás, aproximadamente. Era uma entrevista de analista de projetos. Eu sou formado em logística industrial,
Mas aqui no Brasil eu trabalhei como subgerente de uma loja, de um restaurante, trabalhava como supervisor em hoteleria e eu tinha um pouco de experiência aqui no campo laboral, mas essa entrevista era como analista de projeto e então eu, poxa, eu não sei muito de projetos, mas vamos investigar sobre a empresa, o que a empresa quer, pelo que minha ideia principal, o que a empresa está buscando e tal. Aí eu fiz uma pesquisa, fiz tudo direitinho. Na hora da entrevista, o gestor, o gerente do projeto me perguntou que qual eram meus projetos. Foi uma das primeiras perguntas. Aí, Alejandro, qual é tu projeto? Quais são tus projetos? E aí eu saí o sea, não supe o que falei. Eu falei, olha, eu não sou um cara eu não sou um gerente de projeto, não sou mais. Eu investiguei um pouco sobre o que a vaga está precisando e tal, e aí comecei a falar, mas eu acho que fiz errado porque, poxa, eu fui gerente de projeto, sou gerente de loja, e aí na loja, no restaurante, a gente fez um monte de mudança, que também são projetos, e eu, em vez de falar esse tipo de situações, me enfoquei só na parte do projeto que estava precisando da empresa, ou seja, me foquei só nisso, e aí eu acho que fiz errado. Então, eu queria compartilhar essa experiência e ter esse feedback com você, se realmente eu fiz errado por isso, ou como poderia eu desenvolver essa entrevista ou outra entrevista que seja desse tipo, entendeu? Isso é isso. Como é que você vai fazer? Antes de ir para a entrevista, pelo que eu entendi, você sabia qual era a empresa, né? Você fez uma pesquisa antes, sabia qual era a vaga e tudo mais. Então, você fez tudo direitinho até aí, que foi se preparar para entender o que era a vaga e tudo mais. Mas na hora de se vender, você esqueceu de tudo que você já fez. E aí não vendeu o que você já tem, né? Não é uma coisa que você estava inventando. A questão assim, se você já chegou até a entrevista, eles não estavam querendo, ou não era um pré-requisito, alguma coisa de corte, você ter a experiência específica que eles estavam querendo. Às vezes, as empresas, elas querem uma pessoa que tenha as competências, que tenha as habilidades e não necessariamente as experiências. Então, essa avaliação que você fez depois da entrevista é bem por aí mesmo. Para a próxima, lembra dos exemplos das coisas que você já fez no passado e encaixa na hora que eles perguntarem. Então, como você falou, eu já fiz várias coisas dentro de uma loja que eram mini projetos. Já trabalhei como gerente de projetos em outro lugar e tinha vários projetos diferentes. Então, você pode trazer isso na hora da entrevista. Pues obrigado. Bom, la verdad, trabalhei como subgerente de loja, mas minha complicação foi como os projetos dessa empresa são de um monte de dinheiro, projetos super imensos. Aí os projetos de uma loja, poxa, não tem muita encaixe. Por isso foi que eu fiquei, e agora? Mas o que precisa para uma pessoa de projetos, né? Quais são as habilidades? Ela precisa de organização, prazos, entender como é que as coisas funcionam. Então, isso que você tem que juntar, tá? Dentro desses projetos como subgerente, o que você fez que envolvia isso? Né? Implementou alguma coisa, implementou um sistema, uma nova forma de vender, e aí puxar essas habilidades e falar na hora que você tiver ali na entrevista. Não é para mentir, não, tá? Mas é falar do que você já tem experiência que se encaixa no tipo de atividade que vai ser feito ali. É uma grande tendência as pessoas focarem no que elas não sabem. Mas na hora da entrevista, para você focar no que você já sabe, no que você já fez. Então, pelo menos em meu caso, eu pessoalmente não implementei um sistema novo, mas fui partícipe de várias mudanças, de vários projetos. E eu acho que isso também seria importante. Poderia falar, eu fiz parte de um projeto assim, minhas atividades dentro do projeto eram...
E aí você descreve o que você fazia ali dentro do projeto. Entendi. Obrigado, tá? Nada. E aí, gente, mais alguma dúvida? Pessoal da câmera fechada aí, se quiser abrir a câmera para Se de dar um repente não alô, ficar com vergonha de ligar a câmera, fica, pode ser só o fica. áudio, tá, gente? Não precisa ligar, mas se puder ligar aí para dar um oi, aparecer, dar uma boa noite, é bem-vindo. Senão também pode só pedir levantar a mãozinha que a gente destrava o microfone para falar. Carolina, pode falar. Já apertei para destravar. Tenta destravar seu microfone aí, Carolina. Foi. Boa noite a todos. Meu pesquisa é a seguinte: normalmente as perguntas em entrevistas, quais são os pontos fracos? Quando perguntam quais são os pontos fracos na entrevista? Tá. Bom, cuidado. Pode falar, Carolina. Então, é porque está travando um pouquinho o seu áudio, mas eu acho que eu entendi. O que responder quando perguntam sobre pontos fracos na entrevista, né? Então, cuidado com coisa que todo mundo responde. Porque nós somos uma sociedade super ansiosa, por exemplo. Então, no Brasil, os índices de ansiedade são altíssimos. Então, evitar responder isso, é porque eu sou ansiosa. Tipo, todo mundo é ansioso, ainda mais na pandemia, está mais ansioso ainda. Então, tenta buscar alguma coisa que não seja também um tiro no pé. Como assim? Aquela pessoa que precisa ir trabalhar de madrugada, precisa sair de casa de madrugada, e aí ela diz, é porque eu odeio acordar cedo. E aí fica tipo, cri, cri, né? O recrutador fica meio assim, cara, se ele odeia acordar cedo e precisa acordar de madrugada para vir trabalhar, as chances dele faltar porque não acordou são grandes, né? Quando você for responder qualquer coisa negativa, lembra sempre de responder o que você faz para evitar que aquilo seja um problema. Como que você está resolvendo aquilo? Uma outra dica que pode ser é você pegar alguma coisa que pode ser tanto positiva quanto negativa, dependendo da intensidade que você coloca. Deixa eu pensar aqui em algum. Vamos lá, eu defendo bastante as minhas ideias. Então, pode ser, se for demais, né, eu defendo e tal, eu posso não ouvir o outro, mas pode ser positivo porque eu implemento as coisas. Então, como que essa pessoa consegue usar isso da maneira positiva? Como eu já sei que normalmente eu defendo muito as minhas ideias, eu treino a ouvir o outro. Então, eu busco argumentos que têm a ver, não sei o quê. Então, ela vai dizer exatamente como que ela lida com essa dificuldade no dia a dia. Te respondi, Carolina? Sim, mas, por exemplo, outro que eu sou muito extrovertida, se fala assim, mas esse ponto também não vai a favor no trabalho. Eu sou extrovertida em minha vida cotidiana, mas no trabalho não. Quando perguntam su ponto positivo, eu sou extrovertida, mas esse é um ponto fraco. Como a balança. Você acha que extroversão é um ponto fraco para o trabalho? Sim, ha falado isso. Olha, depende muito das vagas. Pode falar. Que falar, pessoas de RH, minha família, psicólogas, falam, não vai falar que você é muito extrovertida, que é extrovertida, se não troca a palavra, que é amável, outra. Está falhando um pouco o seu som. Deixa eu ver se eu entendi o que você falou.
Você falou que acha que extroversão, né, ser uma pessoa extrovertida, é uma característica sua e que tem algumas pessoas que dizem que isso é ruim. É isso? Tá. Bom, você pode usar isso, tá? Na hora da entrevista. Você pode falar como ponto positivo e como ponto negativo. Então, você pode falar, bom, eu sou uma pessoa bem extrovertida, e eu sei que em alguns momentos no trabalho, às vezes, a gente precisa ficar um pouquinho mais quieta. Então, o que que eu faço? Aí você tem que dizer o que você faz para conseguir, né, dar uma segurada na extroversão. Você fala como que você usa isso ao seu favor. Ó, minha extroversão é positiva porque eu consigo fazer amizades. Se, por exemplo, você for trabalhar em alguma coisa direto com o cliente, eu consigo lidar bem com o cliente, eu consigo vender. Então, a minha extroversão me ajuda nisso. Mas eu sei que em alguns momentos, algumas reuniões, às vezes exige que não brinque tanto. Então, o que que eu faço? Aí você fala o que você faz para conseguir dar essa segurada quando precisa. Sandra, posso até acrescentar também? Pode. É super importante mostrar que a gente tem o conhecimento do que a gente precisa melhorar e como que aquilo é bem colocado, né, na vaga que a gente está buscando. Perfeitamente como você falou. Ser extrovertido, ele pode ser positivo para alguns aspectos e não para outros, mas o candidato ele tem que mostrar que ele sabe quando utilizar as características que ele já identificou como positivas e as características que ele também percebe como negativas. A gente escuta muito a pessoa dizer, eu sou ansiosa. Nossa, isso é demais, é o tempo inteiro. E eu até brinco, digo, olha, ansiedade todo mundo tem, a gente tem um grau, né? Tem que moderar isso, mas o que você está fazendo para trabalhar isso, para não te atrapalhar, né? Então, é exatamente o que você falou, mas tentar detalhar e dizer que já conhece, já identificou e está trabalhando para melhorar, porque ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem um grau de dificuldade, todo mundo tem os seus defeitos, né? Sim. Eu acho que isso é legal também. E aí tenta entender como é que isso naquela vaga pode ser positivo e pode ser negativo. Assim você consegue dar um exemplo mais específico ali. Acho que o Alejandro quer falar. Alejandro quer falar. Vai lá, Alejandro. Carolina, eu te respondi, né? A gente respondeu. Ótimo. Alejandro, pode ir. Oi. Então, eu tenho agora sim uma pergunta. Em outra entrevista que eu teve, o cara viu meu currículo e ele falou, pô, tu na Venezuela, eu na Venezuela trabalhei durante 8 anos numa empresa chamada Heinz, onde fazem ketchup e mostarda. E aqui no Brasil, o mais tempo que eu ficado num emprego ha sido 1 ano e meio, que foi o ano e meio que fiquei como subgerente de loja. Ele me falou, como que tu percebe isso? É falta de adaptação? É falta de quê? O que está acontecendo? Me perguntou ele. Aí eu falei, cara, a adaptação não é porque, tipo, eu estou tentando cada vez mais me adaptar e ficar bem no país como um todo, esse trabalho todo. Mas eu lhe falei que eu acredito que não sei se infeliz ou felizmente, para as empresas que eu he trabalhado, são empresas que a gente trabalha com o mesmo dono, ou seja, não é uma franquia, não é uma empresa grande, sino o mesmo dono, e não tem um padrão específico, senão você faz o que o dono quer. Se o procedimento está errado, se os estudos mostram que o procedimento está errado, está certo, independentemente você faz o que o dono quer. Então, eu acho que isso ha afetado um pouco a trajetória laboral aqui, por eu falei, mas não sei se está certo ou está errado. Eu acho que influi sim, porque eu trabalhei em Range, uma empresa transnacional que trabalha com um processo mais amplo e tal. Você tem que fazer, cumprir esse processo e não a decisão
propia de un individuo, sino que es un proceso adecuado para tal producto o tal proyecto. Mas em si, ele também me sacou de jogo. Eu, poxa, e agora que eu falo para esse cara? Certo? Então, a pergunta é, quando acontece isso, para a gente que é imigrante, no meu caso particular, se isso acontecer de novo, qual a melhor resposta possível que a gente poderia falar? Olha, isso vai acontecer, é bem comum que perguntem o porquê você saiu das últimas empresas, tá? Então, é uma pergunta bem comum, se prepara para isso, porque vai acontecer de novo. Questão da comparação do tempo, é porque deve ser uma empresa ou uma pessoa que estava te entrevistando muito tradicional, digamos assim. Porque hoje em dia, a média para ficar em uma empresa, média de tempo, é em torno de 1 ano e meio, 2 anos. Então, mais do que isso, já é aquela pessoa que está fora da curva hoje em dia. Não tem mais. Isso antigamente, realmente, viam que eram aquelas pessoas que entravam numa empresa para ficar 20, 30 anos, se aposentar lá e tudo mais. Mas hoje em dia, isso não acontece mais, porque o mundo está cada vez mais rápido e as pessoas querem coisas mais rápidas, principalmente pessoas mais jovens. Então, é muito provável que essa empresa que te perguntou era uma empresa mais tradicional. O que você vai responder? Pelo que eu entendi, você estava em empresas, essas últimas que você ficou pouco tempo, era do mesmo dono, é isso? Não, ou seja, eram de donos diferentes, mas a empresa própria era de uma pessoa específica, entendeu? Ou seja, eu trabalhei em dois empregos e cada emprego era administrada por su dono. No era o mismo de las dos, sino cada uno tenía un dono diferente, mas o mismo dono se encargaba de toda a administração. Entendi, das duas empresas. Tipo assim, são dois empregos, cada um com seu dono. Cada um tinha o seu dono individual. Um dono nessa empresa e um dono naquela empresa. Mas todo se administra por essa mesma pessoa, entendeu? No, as empresas que eu trabalhei não tem um padrão específico, sino se faz o que o dono quer, entendeu? Tá, o que eles estavam querendo saber é o porquê que você saiu de cada uma. E isso vai variar. Às vezes é porque teve um corte, às vezes é porque, enfim, aquela vaga não existe mais. E aí é isso que eles querem saber, tá? O porquê que você saiu. La verdade, não, la verdade, é o que queria saber era que se eu não durei tanto tempo nesse emprego, foi por falta de adaptação aqui no Brasil. É isso. Aí você pode responder: não foi por falta de adaptação. O que aconteceu para eu sair deste emprego foi isso, isso, isso. Aí você fala o que aconteceu. Entendi. Obrigado, tá? Você pode falar, foi uma necessidade do dono, ele queria um outro perfil, enfim, aí você não precisa falar aqui, tá? Se você não se sentir à vontade, mas pensa o que aconteceu para você sair e você responde diretamente para ele. Não é uma questão de adaptação. Pelo contrário, eu sempre me adaptei a fazer o que o dono pede, então eu faço o possível para colocar o meu serviço da melhor maneira. Então você constrói uma resposta que diga para ele que não, tá? Mas provavelmente ele queria saber o que aconteceu para você sair. E ele não perguntou com essas palavras. Entendi, tá? Obrigado, tá? Nada. E aí, quem mais? Sandra, Cláudia, minha imagem sumiu aqui, eu apertei alguma coisa e a minha imagem sumiu. Eu queria fazer uma contribuição, eu também fui recrutadora, continuo sendo, mas fui muito tempo recrutadora, e eu recebi muito currículo onde a pessoa descrevia no objetivo uma coisa completamente diferente para a vaga que estava sendo anunciada, ou seja, ela estava enviando o currículo dela para uma vaga que não tinha nada a ver com o perfil dela. Então, é um alerta que eu gostaria que as pessoas recebessem, ouvissem e
assumirem isso, entender e compreender que tem muita certeza para qual vaga você tem enviando seu currículo. Uhum. Aí eu queria que você falasse um pouco disso, não sei se você tem essa experiência, teve essa experiência também, de receber, assim, completamente... Aliás, muitas né, pessoas, e muitas pessoas não colocam nenhum objetivo. Qual é o seu objetivo profissional? Eu acho que as pessoas têm Essa que parte ter essa eu clareza. entendo, Cláudia. Essa parte eu até entendo. Porque, assim, às vezes a pessoa está desesperada, ela quer qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa que mande para ela, que dê a oportunidade, ela está aceitando. Então, se não tiver o objetivo, não tem problema. O que você deve colocar ali no currículo, coloca, ao invés de escrever objetivo, áreas tais, tais e tais, você pode colocar só o nome da vaga, né? Por exemplo, analista de administrativo. Vamos chutar aqui. Então, você pode colocar como embaixo dos dados pessoais, coloca ali embaixo o nome da vaga e coloca um resumo de tudo que você sabe fazer. Mas é resumo, tá, gente? Resumo é pequeno, 4 linhas no máximo. E aí, a pessoa vai olhar, né, de acordo com a vaga que você está se inscrevendo. Mas não tem essa obrigatoriedade. Você pode só deixar o resumo que a pessoa, você já está se inscrevendo para aquela vaga, e se ela entender que tem a ver, ela pode chamar. Agora, quando a gente manda um currículo para um lugar que não tem menos de 70% de coisas que tem a ver ali com a vaga, aí sim é o que eu tinha falado de spam, né? Da gente mandar o currículo para muita coisa, e aí o selecionador ele passa muito rápido ali pelo currículo. Então, tentar ser mais assertivo, até porque isso gera abaixa a nossa autoestima também, porque manda para um monte de lugar e aí não é chamado. Muitas vezes é por isso, porque não tem nada ou quase nada que tenha a ver com aquela vaga. Então, Sabe por que eu estou falando isso? Porque o depoimento do Alejandro me chamou a atenção. Ele teve uma experiência na Venezuela maravilhosa. Está fazendo barulho bom. Numa indústria. Tenta colocar no mudo, Paula. Ele teve uma experiência por 8 anos numa indústria, a Heinz, né, que fabrica mostardas, ketchup, inclusive, hoje em dia é uma empresa brasileira, foi comprada pelo Jorge Paulo Lemann. E, assim, então, em que nicho de empresa ele está procurando emprego? Em que local? Porque, às vezes, a pessoa fica... ela vai procurar o que estiver mais perto. Porque, assim, tem muita vaga. Outro dia eu estava lendo, tem um lugar no Brasil que está faltando pessoal que trabalha com café. Estou com uma carência de mão de obra enorme em vários lugares do Brasil. E, assim, só fazer um brainstorm aqui para as pessoas pensarem que, de repente, ficarem insistindo. Então, eu quero ficar no Rio, numa metrópole. Às vezes, o emprego está fora da metrópole. Ele está na região metropolitana, ele está no interior, entendeu? Eu tenho um primo, por exemplo, um cunhado, por exemplo, que tem a família numa cidade chamada São João Nepomuceno, e no interior de Minas, que é um polo de indústria de roupas, de malhas, principalmente enorme. E eles lá ficam desesperados pela falta de mão de obra. É uma cidade pequena? É chato morar em cidade pequena? Para algumas pessoas, sim. Mas qual é o seu objetivo hoje em dia? Ter um emprego? Ter o dinheiro para a sua sobrevivência? Então, de repente, pensar fora da caixa, entendeu? Então, outras alternativas. Outras né? alternativas. Chamando atenção para as pessoas para pensarem também um pouco fora da caixa. Tem empregos no Brasil, não só nas metrópoles. Morar na metrópole é legal e tal, mas tem outros lugares que têm oportunidades maravilhosas. Então, essa é uma inquietação que eu estou querendo jogar para as pessoas pensarem. Mas é isso mesmo. Eu entendo que às vezes a gente fica muito desesperado e está aceitando qualquer coisa, mas o que acontece às vezes? O selecionador vai olhar o currículo e, às vezes, até na entrevista,
ele vai pensar o seguinte: nossa, depois que essa pessoa conseguir e tiver mais estável, ela vai buscar outra coisa. Então, você pode até colocar, de repente, no seu resumo, dizendo que você está mudando de carreira, se for essa a sua questão, tá? E tenta sempre buscar e colocar o mais claro possível no currículo quais são as suas habilidades. Então, aquele exercício que eu passei, né, de colocar as 20 habilidades que você tem, vai te ajudar muito nisso, a fazer o seu currículo, a falar na entrevista. Por exemplo, variabilidade desde conhecimento de Excel, de algum sistema, de alguma coisa parecida, e também coisas que você sabe fazer no dia a dia, tá? O Ricardo está falando que ele está tentando fora da região também. Então, é isso. Às vezes a gente... o mundo dos sonhos é uma coisa, e aí a realidade bate, né, gente? E nem sempre acontece da forma que a gente gostaria, infelizmente. Mas depois a gente se adapta também, né, Cláudia? Agora eu lembrei da palavra provocação. Eu estou querendo fazer uma provocação para quem realmente está participando, porque eu estou vendo aqui vários nomes e as pessoas não estão se manifestando, infelizmente. Eu gostaria que as pessoas aparecessem. Gente, é uma oportunidade única para vocês. A Sandra é uma super profissional, foi convidada, ela está doando o tempo dela como voluntária. É uma pena vocês não estarem aproveitando. Diamara, Evelyn, Norma, David Johan. Yesênia, como é que fala seu nome? Yesenia. Yesenia, quer falar? Ótimo. Opa. Acho que é mais fácil de pronunciar, né? Beatriz é melhor. Melhor, Beatriz, pronto. Obrigada. Boa noite, obrigada por o material que você está facilitando para nós. É muito importante todas essas dicas que você fala com nós, todas as aulas, porque realmente os venezuelanos que estamos aqui no Rio morando agora, são personal qualificado, graduado, com muita experiência, porque normalmente as pessoas como nós que estamos aqui agora nesta aula, têm muito tempo de experiência. Por exemplo, eu sou formada, eu tenho 3 formações, mas eu sempre me perfilei em el área de Human Resources, recursos humanos. Eu fazia assessoramento legal das leis de meu país enquanto a todo aquele tema legal de contratação por contratos coletivos petroleros, por exemplo, contratos de engenharia civil e todo aquele monte de coisas. Mas, logicamente, agora este é um novo país, é uma nova legislação. Então, eu não posso pretender ir a formar, a procurar um emprego, por exemplo, de gerente de recursos humanos. Eu primeiro tenho que conhecer as leis deste país, né? Então, aí eu vou formando, me investigando, então. Mas eu preciso trabalhar. Então, o que você falou antes. Você tem que procurar um emprego, perfilar seu currículo, seu perfil profissional para essa vaga que está disponível. Porque, logicamente, você pode ter um monte de experiência, mas se você vai com um currículo onde você é engenheiro, é tecnólogo, tem 12 anos de experiência, vai ficar, esse procurador vai dizer, nossa, ele tem muito currículo. Então, ele agora tem uma necessidade de emprego, mas quando ele logra essa estabilidade, ele vai ir embora. Porque ele pode aproveitar esta oportunidade para ficar estável e logo partir, porque já tem a experiência aqui nesta empresa, por exemplo. Então, normalmente... É uma preocupação mesmo, Beatriz. Aconteceu comigo. Aí fala que seu currículo é bom demais para aquela vaga, né? Eu apliquei com meu currículo. Aí eu só coloquei uma profissão, porque eu sou engenheira, mas também sou licenciada.
Então, era um cargo administrativo e eu apliquei com minha assinatura de licenciatura, de licenciado em administração. E aí fui, mas eu não lembrei, é muito importante, eu tinha tanta emoção de ir a minha primeira entrevista que eu não perfilei meu currículo para essa vaga, entendeu? Só eu tomei mi resumen curricular, fui, iba dispuesto a qualquer coisa, porque eu queria trabalhar, mas não, meu currículo não dá para essa vaga. Minha sugestão é, você trabalhou, entendi que você trabalhou na parte mais legal, né? Imagino que na parte para a gente aqui é a parte de departamento pessoal, né? Voltado ali para a legislação e tal. O que mais que você fazia? Fazia alguma coisa de benefícios, alguma outra coisa que não tenha a ver? Tudo. Eu procurei implementei lá um software que ele fazia um trabalho automatizado para o pagamento do personal. Eu convertia todas aquelas leis para formar e auditar todos os processos administrativos, todo o organigrama da empresa. Eu fazia um monte de coisas lá, porque para aprender e porque me sentia capacitada para fazer essas coisas, tudo em função do crescimento organizacional. Aí eu logrei fazer também convalidar aquelas legislações com os pagamentos mesmos da empresa através dos síndicos. Aí Tá dando eu uma falava falhada com o aqui, sindicato. Falava com o sindicato, tá. Minha sugestão é você pegar tudo isso, faz uma lista aí de tudo isso que você fazia e olha quais são as vagas que tem aberto. Como você já tem muita experiência, minha sugestão é você se aplicar para vagas que sejam pelo menos de analista para cima. Isso. Porque também se você se aplicar para assistente, capaz nem te chamarem. Sim. Então, agora eu faço isso, entendeu? Agora, já tive aquela experiência de aquela entrevista onde errei totalmente. Então, agora eu vou e procuro aquelas vagas e perfilo meu currículo para ser enfocado mais nas habilidades, que manejar software, que manejar pacote administrativo. Uma outra dica é você colocar no seu resumo das atividades e tudo mais, coloca que você está disposta porque você está mudando de país, porque aí fica mais claro que para a pessoa que está te chamando que, bom, realmente ela está recomeçando, então fica mais tranquilo para a pessoa te dar essa oportunidade e na hora da entrevista você pode falar isso também. Obrigada pela oportunidade, eu estou recomeçando minha carreira, não tenho medo de trabalho e etc. Cláudia, quer falar? Rapidinho, eu vi muita vaga, eu acredito que isso já esteja acontecendo novamente, para pessoas que trabalham com expatriados, como a própria Beatriz é uma expatriada, entendeu? Então, é importante porque ela tem a língua castelhano, espanhol, não sei como eles denominam. Então, assim, tem dentro dessa área, Beatriz, empresas que contratam para trabalhar com expatriados, você precisa de pessoas que falem mais de uma língua, entendeu? Para poder receber os funcionários que vêm de outros países e fazer toda a inserção deles no mercado, naquela empresa. Eles precisam de profissionais como você para acompanhá-los, porque tem toda uma legislação diferente. Isso é uma coisa que você pode, de repente, pesquisar no LinkedIn próprio. Você tem LinkedIn? Sim. LinkedIn é um lugar excelente para esse tipo de vaga. Sugestão, coloca a cidade, na hora que você for pesquisar no LinkedIn,
coloca, ao invés de colocar na lista de RH ou alguma coisa, o nome do cargo, coloca espanhol e coloca a cidade que você quer. Por quê? Vão aparecer vagas que precisa de espanhol. Ah, entendi. Sim. E aí pode ser que não seja alguma no RH, mas vai ser alguma que talvez se encaixe para você. Sim, sim. Não, sim, normalmente a gente, com a situação do meu país, foi mudando de profissão, porque o mesmo sistema te obriga a ir mudando e mudando da profissão para Então, mais uma coisa para colocar aí no seu resumo. Profissional com facilidade de adaptação, atuação em diversas áreas. Flexibilidade de mudança. Flexibilidade, de aprendizado. Olha aí quanta coisa boa. Já estou te dando dica aí para o exercício das 20 habilidades, hein? E Obrigada. também ver empresas, Beatriz, ver empresas que possam te dar essa oportunidade a médio prazo, de repente, né? Como você falou, ingressar numa empresa e lá você mostrando o seu trabalho, né? Mostrando a sua capacidade com o tempo, você vai ser o tempo inteiro observada. A gente às vezes não percebe, mas tem sempre o pessoal te olhando, te valorizando. E aí você vai perceber através do feedback o que eles estão te entregando, né? E você vai perceber que estão começando a perceber o seu potencial, perceber que você tem capacidade para desenvolver, e cada vez mais eles vão te dando, né? Aqui no Brasil, a gente vê muitas pessoas que entram como recepcionista. Não estou dizendo para você entrar, porque realmente, como você falou, você tem um currículo excepcional, né? Mas, tipo assim, aqui a gente percebe que as pessoas vão fazendo encarreiramento com cargos, de repente, mais simples e vão adquirindo esse tipo de atividades, ela vai demonstrando o quanto que ela tem de potencial. Isso. Tá? Então, é bem interessante. Às vezes a gente tem que dar um retrocesso, um pequeno retrocesso, para dar 2 passos à frente. Isso. Sempre para frente. Obrigada. Pode falar isso na entrevista, tá? Eu entendo que o meu currículo eu tenho bastante experiência e eu estou disposta a dar um passo atrás e vou me dedicar. Então, deixa isso claro ali na entrevista, tá? Tá. E mais uma coisa, já que seu currículo é assim, espetacular, é ter sempre humildade na hora de falar, né? Humildade e demonstrar o quanto que você está ali para agregar com esse seu conhecimento. Sim, né? Sim. Isso é o que mais importa. Mais importante é a humildade, ser empático e não tão altivo, né? Obrigada por as dicas. Obrigada por esta maravilhosa aula. Estamos aqui, tá? Quem mais quer fazer pergunta? A Jéssica, Sandra, falou uma coisa interessante. A verdade é que a gente teve que mudar de profissão. E eu coloquei para ela que isso tem um lado muito bom, que é a oportunidade da pessoa aprender outras atividades, que é o que a gente está falando e a Paula reforçou, que é ser flexível, né? Mas, assim, voltar novamente para direcionar a sua carreira para aquilo que você foi formada, Jéssica, entendeu? Pode. Quando vocês mudam de profissão, eu vou dar um caso de uma pessoa que eu atendi, tá? Ela se formou em biologia, brasileira mesmo, mas ela se formou em biologia e ela queria migrar para a área financeira. Então, imagina aí a dificuldade, né? Uma coisa nada a ver. Então, o que a gente fez? Ela fez, inclusive, mestrado em biologia. Ou seja, ela estava muito ali na área acadêmica e ela estava tendo dificuldade de ir para o mundo corporativo, né, para a empresa, porque a empresa não achava que ela não tinha habilidade. O que a gente fez? Pegou mesmo a parte de pesquisa lá do mestrado, a gente colocou como uma experiência
e colocou o que ela fazia dentro da pesquisa que tinha a ver com as empresas. Então, era uma questão de, por exemplo, Excel. Então, ela sabia Excel, fazia um Excel muito bom, fazia a parte administrativa, fazia cálculo de não sei o quê. Então, a gente pegou tudo isso e colocou ali no currículo dela. E a gente não ficou falando porque era pesquisa do não sei o que lá, das baleias, Então, a gente não mencionou as baleias. A gente colocou só a parte que interessava. Então, a gente não mentiu no currículo, tá? Não é para mentir, não estou falando nada disso. Mas sim, a gente pegar quais são essas habilidades que têm a ver com as áreas que vocês querem. Exatamente, Jéssica está falando, tem que aprender outras atividades e melhorou os conhecimentos. Então, é isso. No resumo, você pode até colocar assim, experiência em diversas áreas, como vendas, RH e não sei o quê. Então, você pode ir colocando, citando ali, tudo que você tem de conhecimento. Lembrando que é resumo, tá, gente? Então, assim, principais áreas, porque isso demonstra que você é um profissional flexível, que aprende fácil, que consegue se adaptar. Que mais? O Alejandro estava colocando aqui, né, que errou em 3 entrevistas. Gente, acontece. Quem nunca? Eu, por exemplo, eu lembro de uma que eu fui, que eu queria mudar de emprego porque a chefe, a dona lá, gritava comigo. Então, só que eu era logo no início da minha carreira e tal, eu não tinha muita noção, e aí fui para a entrevista e falei mal da minha atual chefe. Ou seja, não passei, né? Então, aí depois que eu fui saber como é que era e tal, já aconteceu também de repente eu ir para a entrevista, isso já um tempo depois. Por exemplo, eu falo inglês. Então, no trabalho, um dos trabalhos que eu tive, eu falava com frequência, mas chegou na hora da entrevista, eu engasguei, não saiu, não consegui falar. E eu fiquei, ou seja, não passei. Então, gente, acontece. E aí, o que eu fiz para a próxima? Treinei para ficar mais calmo, para conseguir falar. Exatamente. Fazer entrevista, participar de dinâmicas é um exercício constante. A gente vai aprendendo com os nossos erros, né? Da mesma, você falou agora, se aprendeu de que não pode falar do ex-chefe. A gente vai analisando o que a gente errou nesse dia, o que eu posso melhorar, né? E assim a gente vai diminuindo a nossa frustração quando a gente identifica os pontos a serem melhorados. E tem coisa também que não tem o que a gente melhorar, tá, gente? Às vezes é só uma questão de perfil. Eu, como selecionadora, já tive várias vezes de ter 3 candidatos muito bons, mas eu só tinha uma vaga. E aí eu tinha que escolher um deles. Então, não fiquem achando que o feedback negativo tem a ver com a competência de vocês. Não é, tá? Às vezes sim, a gente tem um ponto ou outro para melhorar, e quanto mais entrevista a gente vai fazendo, mais a gente aprende, consegue fazer de uma maneira mais tranquila e tudo mais. Mas tem vezes que é só porque outra pessoa se encaixava um pouco melhor, enfim. É você estar no momento certo, no lugar certo, né? Porque a gente não sabe com quem a gente está concorrendo. Uma outra coisa importante. Há um tempo atrás, pouco tempo, que eu saí do meu último emprego, até estava procurando outros empregos antes de só empreender, né? E eu lembro que eu estava na cabeça que eu queria muito ir para startup, para a empresa mais jovem, que não sei o quê, porque eu não queria mais empresa tradicional. Aí fiz entrevista, não passei em algumas, e aí eu fiquei super frustrada, super triste. Tempo se passou, hoje em dia eu atendo pessoas de algumas dessas empresas que eu prestei, né, que eu fiz entrevista. Olha que legal. Só que aí eu soube que o clima lá não é bem assim como eu imaginava, né? Então eu descobri os bastidores e até, nossa, ainda bem que eu não passei para lá. A gente cria uma expectativa, né? Quando na verdade a gente não sabe o real cenário.
Então, é isso. Tem vários cenários, né? Várias coisas. Então, o que vocês perceberem que dá para ir melhorando, a gente vai aprendendo, vai fazendo, mas tem vezes que, né, só não era para ser aquela empresa naquele momento, continua. E aí, a partir do momento que você faz uma entrevista, você não passou, tá? Tudo bem, mas pelo menos você já criou, teve um relacionamento ali e você pode ser aproveitado por uma outra oportunidade. Como a Sandra falou, ela teve 3 excelentes candidatos, ela teve que optar por um. Num segundo momento, talvez ela pudesse optar por você, ela não precisaria mais conduzir o processo, ela já teria uma pessoa de stand-by, né, Sandra? Já agilizaria. Então, nada é por acaso, nada é em vão. Você teve a oportunidade de conhecer, e mesmo que um dia você não tenha essa vaga, você vai indicar para um outro profissional, né? Então, não importa se você entrou, importa que você fez uma boa entrevista, que você foi transparente, que você realmente demonstrou tudo que você achava das suas competências, porque, como ela falou, seu momento vai acontecer, não era esse exatamente, né? O Alejandro falando aqui que a gente não pode errar. Só que Pode errar, sim. isso é um pensamento que pode até te gerar mais tensão, você vai ficar mais tenso na hora da entrevista, achando que não pode errar, e aí o que pode fazer com que você erre. Então, o que você pode fazer? É aquele negócio da preparação que a gente estava falando, né? Então, como que você pode se sentir mais tranquilo antes da entrevista? Então, treina o máximo possível, olha qual é a vaga, treina respostas. Então, as respostas que você vai dar, eu acho que vai ter aqui a outra de entrevista, né? Estou eu dando spoiler aqui. Então, quando você for responder ali para a entrevista, tenta responder casos reais que aconteceram, qual era a situação, o que você fez e qual foi o resultado, tá? Então, já treina isso de antemão, treina na frente do espelho ou grava, como a gente falou. E antes da entrevista, coloca, por exemplo, uma música que você gosta, que te deixa mais energizado, que você fica mais feliz, que você canta junto, para ajudar a relaxar um pouco, para você ir um pouco menos tenso para ir para a entrevista. E se acontecer de você errar, falar alguma coisa que não era bem aquilo que você queria dizer, tudo bem, a gente sabe que vocês estão nervosos, é normal, a gente fica nervoso quando está sendo avaliado. Então, fala para a pessoa, ai, desculpa, eu tô um pouco nervosa. Aí respira e continua, tá bom? Não tem problema você admitir que você está nervosa, que você quer muito aquela vaga, tá tudo bem, tá? E aí falou errado, fala, ai, desculpa, eu tô nervosa, falei errado. Aí refaz, refala, tá? Tô lendo aqui os comentários, tá? Isso, é isso mesmo. É importante também, tá, gente? Vocês pensarem em exemplos de que vocês erraram e como vocês consertaram aquele erro. É muito melhor um profissional que erra e conserta do que aquele que nunca erra, porque ele está sempre fazendo o mínimo possível, né? Só aquilo que ele sabe para não errar nunca. Pois é. Então, o nosso corpo, ele fala, tá, gente? Quando a gente está muito nervoso, o corpo sente. E aí a garganta seca, eu fico com a respiração mais ofegante, então, às vezes, eu respiro meio assim. Então, eu preciso me acalmar para conseguir falar da melhor maneira, em qualquer que seja a situação. Então, Alejandro, entenda o que te faz se acalmar antes de uma entrevista. Eu dei algumas dicas aqui, né? Mas você tem que entender o que funciona para você.
O principal é respirar fundo. Isso não é uma coisa só porque eu falei de meditação, né? Coisa de gratiluz, né? Tipo, nossa, uma coisa muito distante. Tem explicação neurológica para a gente fazer, tá bom? E aí, respirar fundo ajuda a levar oxigênio para o cérebro, que ajuda a gente a se acalmar. Então, respira fundo várias vezes, mas também entende se, por exemplo, a música te acalma, ou então a meditação, ou então ver vídeo de bichinho fofo na internet. Não sei, alguma coisa que faça você se sentir mais feliz, mais tranquilo. Quando você fica nervosa e fala demais, aí por isso tem que treinar, né, antes, para poder, na hora, se responder ali certinho, mas não tem problema. Sandra, olha que legal, o José Eduardo falou que ele esquece o português quando ele fica nervoso. Então, assim, é super compreensível, né? Língua não é a língua mater dele, não é a língua materna, a língua nativa dele. Então, deve ser uma coisa que deve acontecer com muita frequência. Então, a dica, não sei, desculpa aqui, mas a dica é falar pausadamente, não querer falar, contar muita coisa muito rápido, falar pausadamente. A Jéssica falou a mesma coisa. Eu também fico nervosa e escrevo português. Então, assim, falar Vocês pausadamente. podem explicar antes, inclusive. Se for falar pausado, como a Cláudia citou, vocês podem falar no início, eu estou um pouco nervoso, então me desculpa se eu estou falando devagar demais ou rápido demais. É possível que eu fale mais devagar ou mais rápido porque eu estou nervosa. Qualquer coisa você me fala, tá bom? Combina antes, porque assim você vai acalmando. A pessoa já sabe ali o que pode acontecer com você e aí você consegue não ter tanta pressão, né? Você já avisou o que pode acontecer. Aí é treino, Jéssica, quando você está... Já que você fala muito rápido, você vai ter que treinar falar mais devagar. E aí realmente treinar as pausas, se grava e depois assiste. E aí tenta de novo, faz de novo. É treino, gente. Tanto para falar mais rápido quanto para falar mais devagar, tá? Não tem muito jeito não, gente. A gente aprende a nadar nadando, né? A gente tem que entrar na água e praticar. Não adianta ler livro, não adianta só especialista dar dica. A gente vai conseguir aprender mais fazendo. Então, eu sei que é chato. Não sei, não conheço ninguém que goste. Nossa, hoje eu vou ficar treinando entrevista. Não é uma coisa que as pessoas gostam, não. Mas é necessário, né? O que mais, gente? Vamos lá, pessoal, vamos lá para as últimas aí, que o tempo está acabando, e tá altíssimo nível aí o bate-papo. Tá ótimo, tá ótimo. Ainda bem que tá tudo gravado aqui. Mas vamos lá. Botem aí no chat, podem levantar a mão aqui que a gente libera o microfone. Carolina, pode falar, tá aberto. Ok. A pergunta, a resposta mais sincera, depois de que perguntam, você por que leva tanto tempo sem emprego depois da quarentena? Eu levo aproximadamente 1 ano e eu trabalho em hoteleria e turismo, né? Mas enquanto eu fiz um trabalho de acompanhante de idosa, que é completamente diferente ao meu perfil, mas essa eu não la tenho no meu currículo. Me fez entender? Tá, você não coloca essa experiência de acompanhante no currículo, né? Tá, mas estão te chamando para entrevista mesmo assim? Então, ótimo. Na entrevista você pode explicar, se perguntarem, mas o que você está fazendo aí nesse período que você está sem emprego?
né? Você pode falar, bom, como eu trabalho em uma das áreas que mais foi afetada pela pandemia, então tá um pouco mais difícil. O que eu tenho feito para conseguir pagar minhas contas, fazer as coisas? Eu tenho trabalhado como acompanhante de idosos. Então é isso, não precisa mentir, não. Não precisa colocar no currículo, se já estão te chamando, ótimo. Continua, na hora da entrevista pode falar. É bom saber que você está se virando, né? Você está buscando outras alternativas, e aí você pode falar o seguinte: eu estou trabalhando como acompanhante de idosos, mas eu adoro trabalhar com isso aqui, né? Trabalhar com turismo, e eu quero muito voltar para a área. Tá? Faz o gancho, puxa ali para dizer, eu quero trabalhar aqui, sabe? Faz um fechamento dizendo que você quer trabalhar lá. Respondi, Carolina? Ricardo, quer fazer uma pergunta? Você consegue abrir o áudio aí? Pronto, foi. Olá, tá me ouvindo? Sim. Então, minha pergunta é muito parecida à que você já respondeu. Uhum. Tipo, eu estou empregado agora, só que eu quero dicas para essa nova entrevista que eu vou fazer, porque que eu quero sair desse meu outro emprego. Dicas, por que eu quero sair, tá me entendendo? Sim. O ideal é sempre a gente trabalhar com a verdade. Mas a gente entende se, por exemplo, que foi o meu caso, né? Eu queria sair porque a dona da empresa gritava. Então, não é uma coisa boa da gente falar na entrevista. Claro. Busca alguma coisa que seja verdade para você falar, eu quero sair porque eu me interessei muito por essa oportunidade, que vai me trazer essa experiência, é uma coisa que eu gosto mais, quero melhorar o salário, enfim, entenda o que é importante para você, que tem a ver com a vaga e como que vai ser bom te levarem para lá. Perfeito. Posso fazer uma observação sobre o Ricardo, Sandra? Eu já conheço um pouquinho a história dele, que a gente já conversou. O Ricardo ele foi contratado, assim, houve uma confusão na empresa onde ele trabalha com nomenclaturas dos cargos. Então, ele foi contratado para ser um supervisor, quando, na verdade, era um líder, não é isso, Ricardo? Aí houve uma discordância de salário. E aí isso trouxe uma insatisfação grande para ele. Eu até contei no workshop que eu dei na quinta-feira, que eu trabalhei para uma empresa, uma rede de pizzaria, que todas as pessoas que cuidavam das unidades eram gerentes. Só que eles ganhavam R$ 1.500 como gerente. E você sabe que essa faixa salarial para gerente está totalmente fora da realidade. Então, a insatisfação do Ricardo é essa. Ele foi contratado para fazer uma função e está fazendo outra. Desvio de função, ou então nomenclatura errada com salário errado. Exatamente. Esse é um dos motivos por que eu estou desmotivado nessa empresa, entendeu? Entre outras situações que estão acontecendo que, tipo, você fala, o que eu estou fazendo aqui? E não sou eu, entendeu? Eu falei já para a Cláudia, não sou eu, é várias pessoas que estamos sentindo a mesma coisa. Agora, se eu fosse sou eu que tivesse sentindo isso, aí eu falo, eu sou que estou errado, ou está acontecendo algo comigo. Mas se é várias pessoas, aí é que está, para mim, é que está... Dependendo do que for, se você está indo para uma vaga que o salário já é mais alto, é o cargo que você quer, talvez nem precise entrar nesse detalhe das outras coisas que estão ruins. Você pode simplesmente falar, bom, é porque eu não vejo oportunidade de crescimento lá, e eu estou buscando, né, ter adequado cargo e salário, porque eu já faço atividade X, Y, Z que são do cargo X, mas eu não tenho esse cargo agora. Exatamente. Sandra. Oi. Sandra, Cláudia e Paulo também.
fique à vontade para discordar de mim, tá? Tem algumas aulas que eu dou, principalmente lá no nosso curso de garçom e garçonete, enfim, a gente fala um pouco de perspectiva, de evolução profissional e tal, e podem até discordar completamente de mim, tá? Eu por vezes, acho que o tal do desvio de função, ele pode ser uma oportunidade, tá? Para o cara mostrar proatividade, iniciativa, enfim, o seu próprio trabalho e a sua capacidade de crescimento dentro daquela empresa. Eu também vejo que no mercado de hoje muitos profissionais se debruçam sobre o argumento do desvio de função para ficar na inércia e falar assim, não, isso aqui não é comigo, esse tipo de coisa eu não faço, não fui contratado para isso. Enquanto vem outro que pega, mete a mão e faz, e aproveita aquela oportunidade, acaba sendo promovido e evolui profissionalmente muito mais rápido e com muito mais força. Acho que tem uma linha tênue aí, se vocês quiserem comentar a respeito. Sim, é isso mesmo. Vamos aproveitar, né? Então, ele pode ressaltar o que ele já faz que, de repente, não tem a ver ali com aquele cargo. Aconteceu comigo, inclusive, Pedro. Eu saí de analista pleno para coordenadora, porque eu já tinha atividades que eu fazia como analista que tinham a ver com coordenação. Então, quando eu fui procurar no mercado outras coisas, eu já consegui dar um salto, porque eu já fazia aquelas coisas lá. Então, na hora que você for falar, você ressalta o que você já faz, que já é do próximo nível. Então, você pode falar assim, bom, eu já faço essas atividades aqui e quero ir para o próximo nível. Nessa empresa, eu percebo que, de repente, não tem oportunidade de crescimento. Gente, a Elitza quer falar. Elitza, cadê você? Oi, boa noite. Oi. Então, minha amiga, eu não sou, oi, professora, eu não sou do equipo de estudante. Eu sou do equipo da Mauon e acho muito interessante o que aí você está falando. Então, é muito importante identificar na hora de ser entrevistado. Vou falar por meu caso. Eu também sou pessoal formado lá na Venezuela. Eu falo o que eu sou quando me está entrevistando, segundo seja a pergunta. E muitas vezes eles me falam assim, quanto você quer ganhar? Quanto você aspira a seu salário? Né? Isso, eu falo o que considero para o momento. Eu quero 50 mil reais. Aí imagina, aí eu falo o salário mínimo, né? Aí. Então, eles contratam a gente e depois, vou exagerar assim, 40 anos depois, é que ele me vai assinar carteira. Acho que não pode. A carteira tem que ser firmada na hora da minha contratação. Porque é que eu acho interessante ter olhos, para darmos conta que é trabalho de escravo mesmo que essa pessoa está me ofertando. Porque a carteira de trabalho não pode ser firmada 2 ou 3 meses depois, ou é assim? Acho que não. Então, o que eu falo aqui na minha comunidade, que temos muitos venezuelanos, é isso. É porque, amiga, a necessidade da gente é triste. O brasileiro também tem necessidade, né? Mas o venezuelano paga aluguel, temos muitos filhos, trazemos família para interiorizar para cá, então somos muitas pessoas, e aí a gente entra no desespero, e é quando caímos em manos de pessoas inescrupulosas. Não firmam carteira, muitas horas de trabalho, que é igual ao trabalho de escravo. É isso que eu queria falar. Sim, você tem razão. Infelizmente, existem empresas que não são honestas, né? Que, infelizmente, isso acontece e a gente não pode negar. Então, se de repente você precisou pegar um trabalho desses, porque estava desesperado, porque precisa pagar as contas e tudo mais, continua procurando outra coisa, tá? Porque realmente não deve ser assim. Tem que assinar a carteira logo que contrata, dar os benefícios, né? A gente tem legislação aqui que é justamente para isso.
Então, às vezes acontece, a gente sabe, poxa, eu estou precisando de dinheiro agora, não tenho dinheiro para comprar comida. Então, ok, pega ali aquele trabalho, mas continua procurando alguma coisa que seja realmente digno para você. Isso. A gente faz pelo desespero, professora. Sim. Agora mesmo eu estou atrás muitos venezuelanos aqui. Eu sou, tipo, uma trabalhadora voluntária aqui na minha comunidade. E eu conheço muitas pessoas que ofertam. Aí eu pergunto, quantas horas a senhora tem que ficar aí? Não, 8 horas. Depois a moça chega aqui e me ensina. Olha, Elisa, minhas mãos, todas quebradas, todas. ¿Ah? E quanto que ela pagou para a senhora? R$120. Quantas horas? 14 horas. Nossa, não pode ser. Porque ela pegou essa vaga aí, minha amiga, pelo desespero, pela fome. Porque lá na Venezuela a gente tem família com necessidade. Então, paga aluguel aqui e depois fica com a necessidade de ajudar o que ficou lá na Venezuela. É triste. Então, temos que ter valentia para falar basta. Basta, não pode ser até aqui, porque você falou agora, existem leis. E para o migrante também são válidas. Sim, com certeza, tem toda a razão. Às vezes a gente acha que não vai ter solução, né? Que o nosso problema não vai ter solução. Mas eu tenho certeza que vocês já passaram por outras coisas, talvez até piores do que estão passando agora, não sei. Em algum momento vai dar certo, tá, gente? Então é continuar, não ficar ali, por mais que tenha sido por desespero, não achar que é só isso a vida. Vocês merecem e vão conseguir mais coisas, tá? Amiga, rapidinho. Lá na Roraima agora, uma limpeza, sabe quanto é que ela custa? R$11. E muitas mulheres me contam que por uma marmita, eles trabalharam fazendo faxina lá, imagina. Aí você me fala hoje, Elisa, você quer limpar minha casa por R$120? E eu falo, imagina, se lá limpa uma casa enorme por R$11, ela me está dando 120, é escravo igual. Então é triste. E eu falo isso, minha amiga, em todos lados. Por isso que estou tomando o microfone e eu te agradeço, a Pedro, a todos aí, porque eu não sou estudante, mas pertenço ao equipo de Magón e sempre vou ter essa bandeira, não ao escravismo. Sim, com certeza, tem toda a razão. Falar alguma coisa, Pedro? Não. A Elisa terminou de pronto, fechou o microfone. Bom, só perguntar isso. Sim. Pode falar, Elisa. Não, eu terminei, meu amigo. Sinto mais bem vergonha, porque estou falando muito. Nada, obrigado pela participação e pela colaboração aí, foi ótimo. Isso, eu falo para minhas colegas que estão escutando aí, não vai deixar se escravizar, não pode. Escuta o que está falando esse pessoal aí, tenha muita clareza no que você vai pegar no trabalho, você não está sozinho, há muitas leis aqui no Brasil, há muito brasileiro bom, como também há pessoas, sabe, fazendo coisa errada. Não deixa ser escravo. Eu saí da escravidão. Eu não sou mais escrava. Deus ajuda a gente a sair na frente. E eu fico com vontade de chorar, mas não vai ser assim. A gente tem que reagir, ir na frente. Não vamos ficar mais como escravo. Ele conhece a lei. Como é que ele não vai pegar um brasileiro para fazer isso? Porque você conhece, amiga. Você conhece a lei. Em cambio, eu não sabia. Eu estou aprendendo agora. Vem me falar que eu vou limpar a tua casa por R$120. Vem que eu sei que eu vou te falar agora. Então, vai me dar uma comida e vai ver a R$120, já está pago. Pronto, vai embora. 14 horas limpando. Minhas mãos como ficaram, minha mente. Não pode. Então, é assim, minha amiga. Graças pela oportunidade aí. Parabéns pela sua história e pela sua força. Muito obrigado aí por compartilhar, Elisa. E, Sandra, mais alguma coisa aí? Acho que só faltou eu falar aqui do chat, que tinha a questão do salário aqui, de falar que saiu por causa do salário.
ou que quer sair por causa do salário. Cuidado, realmente, quando você vai falar sobre isso, porque para não passar a impressão de que qualquer R$100 a mais você vai sair de novo, tá? Então, deixa claro que pode ser uma coisa para o crescimento, e não apenas o salário, porque podem achar que se você foi por salário, você vai sair de lá por salário também, tá? Salário é importante, você pode citar, só cuidado como você cita isso, tá bom? Sandra, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu não sei se já teve essa pergunta aqui, provavelmente sim, que eu estava na outra sala. Mas como é que é visto quando você está numa entrevista e você elogia muito o seu antigo empregador? É tranquilo? Isso é bem visto? Não tem problema Porque... nenhum, não. Oi? Não tem problema. Por que essa sua dúvida? De onde veio essa É dúvida? porque teve uma vez que eu fiz uma entrevista e aí a pessoa falou assim, não, por que você está mudando de emprego? Era tudo bem com o seu antigo empregador? Aí eu falei assim, não, era excelente e tal. Eu elogiei muito. Aí ela, se era tão bom, por que você saiu? A pessoa me perguntou assim. Aí eu fiquei pensando, mas será que é ruim ficar elogiando? Agora você falando, me lembro dessa história na cabeça. É um E aí eu quis saber questionamento, de vocês que um questionamento normal que vem à cabeça, né? Por que você estava saindo? Era para crescimento? Era Então é essa a resposta. para Já crescimento. aconteceu comigo também. Eu cheguei no teto da empresa que eu estava, era uma equipe pequena e não tinha para onde crescer. Eu ia ter que tirar a minha chefe, que eu adorava. Então, a minha resposta na entrevista era: bom, eu cheguei no teto ali e eu queria novas oportunidades. Sim. Foi o que eu acabei respondendo, só que eu fiquei encucado com isso esses anos todos. E agora eu tive a oportunidade de falar com vocês que trabalham com desenvolvimento pessoal, RH. Eu perguntei se pegava mal ficar falando bem do antigo empregador. Ou se soava meio falso, não sei o que ela pensou. Não, é uma dúvida comum, né? Ué, mas estava bom, por que saiu? Enfim, ela quer entender quais eram as suas motivações. Não necessariamente tem um julgamento ali, não. Mas você deu uma boa resposta. Eu cheguei no teto, não tem mais para onde ir, eu quero crescimento. Obrigado. Outra vez. Diga, Carolina. Quando é o contrário, por exemplo, eu quero trabalhar em hotel 5 estrelas, mas o emprego que tem a vaga disponível é auxiliar de limpeza, ou alimentos e bebidas, mas eu sou recepcionista, e meu perfil está de recepcionista, mas não me aceitam porque eu sou recepcionista. Uhum. O que eu posso fazer ou falar para eu poder escalar? Você pode falar que você está disponível e quer crescer dentro da empresa. Então, você pode até perguntar para eles, tem oportunidade de crescimento aqui? E você está falando já da entrevista, né? Eles já te chamaram para uma entrevista. Então, se já te chamaram, eles querem te ouvir. Então, é a hora de você vender seu peixe ali, né? Porque o ruim é quando eles nem te chamam para a entrevista. Se já te chamaram, você pode falar, olha, eu entendo que eu estou em um outro país, que aqui eu vou ter que dar alguns passos atrás para poder voltar ao que eu tinha antes. Então, eu não me importo de forma alguma de fazer esse trabalho de limpeza ou qualquer outra coisa que seja, e eu quero mostrar tudo que eu tenho aqui para poder crescer. Você pode dar até exemplos de alguma vez no passado que você começou mais de baixo e cresceu. Mais alguma coisa, gente? Eu acho que foi, né, Sandra? Tem bastante, foi muito, muito, muito rica a sua contribuição. O Pedro está entrando aí, não sei se a opinião do Pedro é a mesma, mas eu acho que foi bem diversificada. As perguntas foram diversificadas, eu acho que serviram para todos que estão presentes aqui participando.
E foi muito bacana. A sua forma de falar é muito, muito gostosa de ouvir. Parabéns. Ah, que bom, obrigada. É fácil da gente entender, né? Para quem não é do meio também, muito simples. Parabéns. Ah, que bom, fico muito feliz. Pedro, eu queria dar um presente para eles, posso? Pode, fica à vontade, por favor. Para as pessoas que participaram, né, que estavam aqui perguntando e tal, eu não sei se vocês anotaram aí os nomes de quem participou, eu posso dar uma olhada no currículo deles, só não prometo que vai ser rápido, tá, gente? Porque tem um monte de coisa para fazer, mas eu posso olhar o currículo, e aí o que eu vou pedir de vocês? Manda o currículo em Word para eu poder mexer, se precisar. E manda também os links das vagas que vocês estão se inscrevendo, para a gente poder bater se está certo o currículo ou não. Vou Tá fazer bom? assim, ó. Vamos fazer assim para o negócio ficar justo. Vou pedir que eles mandem, só vou pensar para onde, se pro e-mail da própria Marrom, ou de repente para o teu e-mail direto, mas com prazo. Vamos estabelecer um prazo aqui de envio para ter um compromisso, né? A nossa próxima aula é quinta, então vamos combinar até meia-noite de quarta-feira, pode ser? Até 11h59 de quarta-feira. Oi? Pedro, a nossa próxima aula é quarta. Desculpa, a nossa próxima aula é quarta. Então, até 11h59 de amanhã, de terça-feira. Quem tiver realmente interessado, vai dar um jeito e vai enviar o currículo aí para a Sandra dar uma avaliada e dar um feedback, tá? Mas eu vou colocar... Só um minutinho. Tem algumas pessoas que ainda não têm o currículo, lembra? Elas ainda vão ter aula para fazer o currículo. Não seria legal primeiro elas terem essa aula, montarem o currículo e depois mandar para a Sandra? O problema é que a Sandra não vai conseguir avaliar 28 currículos, né? Não, mas tem pelo menos aqueles que tiverem interesse. Não, acho que tem uns... Olha, eu anotei o nome das pessoas que participaram pelo chat. Isso, o chat, quem abriu aqui, quem fez pergunta, pode escolher e mandar todos, tá? Consegue anotar isso aí, ô Cláudia? Eu já anotei. Por gentileza? Eu o nome das... Cláudia é eficiente, rapaz. Maravilhoso, maravilhoso. Eu já anotei. Maravilhoso. Trabalho em equipe, né, Sandra? Maravilhosa. Então é isso. O que eu preciso de vocês? Quais são as vagas que vocês querem? Me manda o link da vaga ou um print da descrição dessa vaga e o currículo de vocês em Word que eu mexo se precisar, tá bom? Então, até amanhã me mandem e aí eu faço essa revisão para vocês. Diga, Carolina. Eu posso enviar o link de LinkedIn? Pode. Que a gente tem? Obrigada. Nada. Sandra, o que eu faço então? Eu disponibilizo um e-mail seu para envio? Pode ser? Pode ser. Se quiser, me manda lá pelo WhatsApp que eu mando lá no grupo deles. A gente tem um grupo. Ótimo, melhor. Eu te mando lá no WhatsApp. Tá? Quer dizer, a gente manda, na verdade, para quem a Cláudia fez a anotação ali de que realmente participou aqui hoje. Que eu acho justo, na verdade, né? Afinal, estamos todos doando tempo aqui. Acho que é uma recíproca justa que a gente pede aí. E o Yuri está aí para testemunhar esse momento. Bom, por bons motivos, extrapolamos aí o tempo. Começamos um pouco atrasado, mas já são 9h06. Vou liberar a Sandra para fazer as considerações finais e se despedir. De antemão, Sandra, muito, muito obrigado pelo tempo aí doado, pelo envolvimento, pelo comprometimento, pela participação, pelo desenvolvimento da aula, pela apresentação da aula. Foi ótimo, acho que contribuiu bastante para os que estavam realmente aqui e interessados, presentes, ouvindo, principalmente participando. Te agradecer demais aí pela experiência, espero poder contar com você nas outras aí, tá? Em outras oportunidades. E muito obrigado, só te agradecer realmente pelo tempo aí, pela contribuição. Te devolvo a palavra aí para você fazer as considerações finais aí. Obrigado. Nada, eu que agradeço, gostei muito de participar, fico feliz em poder ajudar vocês. Inclusive porque, como eu falei, eu já passei por momentos difíceis também, talvez não tanto quanto vocês, mas eu já passei por momentos difíceis e eu sei como é ruim. Então, o que eu puder fazer aqui para ajudar, eu vou fazer. E acreditem, vai passar,
tá, gente? Às vezes a gente está no olho do furacão, está no meio do problema, e a gente acha que aquilo nunca vai se resolver. Mas vai sim, vai passar, você vai resolver, tá bom? Então, obrigada por estarem aqui até agora. Aguardo os currículos de vocês aí, o Pedro vai mandar um e-mail e até a próxima. Parabéns, Sandra. Um abraço ter conhecido você. Um abraço, prazer. Parabéns, Sandra. Que aula, senhores. Boa noite a todos. Mando lá no grupo o e-mail da Sandra para quem for selecionado aí pelos requisitos que a gente falou aqui, enviar o currículo para ganhar essa consultoria aí gratuita, que não é barata, diga-se de passagem, né, Sandra? E obrigado aí mais uma vez pela participação. Boa noite a todos, tá? Tamo junto, pessoal. Até quarta aí, nossa próxima aula. Até mais. Tchau. Muito obrigada. Yuri, tá contigo o comando aí, tá? Para salvar aí a gravação, beleza? Pedro, só uma coisa, amanhã tem tutoria, tá, pessoal? Muito bem lembrado, amanhã temos tutoria. Temos tutoria, a gente tem aula segunda e quarta, e tutoria terça e quinta. Perfeito. E eu estou achando que algumas pessoas não participaram, porque estão achando que a aula é amanhã. Elas não prestaram atenção no cronograma. O calendário está Vamos disponível para reforçar todos. isso. Mas bem lembrado, Cláudio, Pois é, temos tutoria pois é. amanhã. Mas para quem está aqui, amanhã é a tutoria com a Patrícia. A Quarta tutoria, é aula. a tutoria do aula 7? Da aula de hoje. Tutoria da aula de Tá. hoje. Tutoria da aula de hoje. A tutoria, Carolina, sempre vai ser da aula anterior, do dia anterior, tá? Tá. Então, a tutoria amanhã é da aula da Sandra. Aí, quarta vai ter aula com outro professor, acho que é com a Ana alguma coisa, e quinta tem Ana lá... Carla Brito. Ana Carla, isso. E aí, a tutoria na quinta é sobre a aula da Ana Carla. Ok, agora sim. Obrigada. E é para ajudar vocês a fazerem os os exercícios, né? Para alertar que as tutorias, elas são para esclarecer e para que vocês consigam fazer os exercícios, a gente ajudar vocês no caderno de exercícios, tá? Sim. Perfeito, Conhecemos perfeito. em português. E, bom, acho que é isso, né? Cláudia anotou as coisas, anotou tudo aí. Yuri, tá me ouvindo aí, Yuri? Yuri. Bom, tudo bem, pessoal. Fiquem à vontade, estamos encerrando. Podem ir saindo aí. Eu vou ver com o Yuri Boa noite, como que a gente Pedro. faz Boa com a noite a gravação. todos. Obrigado a todos aí. Uma boa noite. Até amanhã.